Agradecemos a todos que têm estado conosco, né? Estudando a palavra de Deus. Nessa semana nós vamos estar estudando o tema sobre José e quando ele ascende, né, a categoria de vizir ou primeiro-ministro lá do Egito. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza nos momentos que se seguem. Pedimos, nosso Deus, Pai, agradecemos a Ti pelas bênçãos, agradecemos mais esse dia que nos deste. Teu Santo Espírito esteja conosco, nos conduzindo nos momentos que se seguem. Pedimos suas bênçãos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então o tema de José é bem interessante porque nos ensina como suportar as provas, né? Como nós podemos vencer com as graças e misericórdia de nosso Deus. E aqui em Gênesis 41, chega um momento, né, que aconteceu uma grave crise, né, de fome naquela época. E sempre, né, nós podemos dizer que as crises de fome, né, de seca aconteceram no passado, né? Apesar que as pessoas estão dizendo hoje que tudo é devido, né, às mudanças climáticas e tudo mais, mas nós podemos ver que no passado sempre existiu crises, né? Inclusive crises, né, de fome, né? E chegou o momento, né, que Deus conduziu os eventos para que José pudesse, né, sair da condição que ele se encontrava e alcançasse essa condição que nós vamos ver durante esse estudo. E chegou o momento que o faraó disse a José, né, mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então ele foi nomeado num cargo, né, que nós poderíamos reconhecer hoje como primeiro-ministro. E por que isso aconteceu, como aconteceu, nós podemos ver, né, que tudo acontece de acordo com o conselho da vontade do nosso Deus. Não quer dizer que Deus conduziu os eventos ruins para José, mas em meio aos eventos ruins e em meio às dificuldades que foram criadas, Deus conduziu os eventos para que José mesmo assim vencesse. Efésios 1, verso 11 diz: nele, né, em Jesus, né, nele é em Jesus, digo que em quem também foste feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então nós fomos predestinados não no sentido que a gente não tem capacidade de escolha, mas sim que Deus fez um plano para que todos nós fôssemos salvos, para que todos nós recebêssemos a herança da eternidade. Esse é o plano. Essa palavra predestinar é o plano da redenção que Deus traçou para nós sermos salvos. Mas isso não impede a nossa escolha. Mas esse plano é de acordo, né, com o propósito de Deus, né, que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então o plano dele é esse. Ele vai continuar esse plano, dando oportunidade para todos nós fazermos a nossa escolha. Isaías 46, 9 e 10 também diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Deus, não há outro semelhante a mim. Então Deus se revela como único e diz mais para nós que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então Deus revela o fim desde o princípio para que nós possamos saber e entender os propósitos dele para a nossa vida. E diz mais aqui, ó: meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio às tramas, né, que existe, que Satanás conduz com os demônios, né, e com algumas pessoas que trabalham junto com ele, Deus conduz tudo de acordo com o conselho que ele já traçou e vai fazer a vontade dele. A vontade dele qual é? É nos salvar. Não, isso não impede, como eu disse novamente, nós fazermos a nossa escolha. Se nós não aceitarmos, infelizmente, não iremos ser salvos. Mas ninguém poderá dizer que Deus não fez a parte dele. Salmos 33, 10 diz: o Senhor desfaz os conselhos dos gentios e quebranta os intentos do povo. Então existiram muitas dificuldades aqui para a vida, né, de José. Ele passou por muitas adversidades, mas mesmo assim Deus, né, desfaz os conselhos. Aqui tanto diz gentios, né, como também das pessoas, né, os intentos dos povos. Então, às vezes a gente fica pensando que as coisas estão acontecendo de forma ruim para a gente, que a coisa não está melhorando, está só piorando. A gente está orando e não está mudando nada, mas Deus diz aqui: desfaz os conselhos, né, dos gentios e quebranta os intentos dos povos. Salmo 33, 11 diz mais: o conselho do Senhor permanece para quanto tempo? Para sempre.
os intentos de seu coração de geração em geração. Então, Deus está conduzindo os eventos, meus irmãos, para que a vontade dele e o propósito dele seja alcançado. E aqui nos diz, Provérbios 21:30, diz assim: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Então, o plano que Deus traçou, se você aceitar esse plano, nada poderá atrapalhar de você alcançar essa condição que Deus quer para você. Você crê nisso? Eu tenho certeza já dessa verdade. Nada pode nos impedir, né, de ser salvos, exceto a nossa própria escolha, que Deus permitiu que nós fizéssemos essa escolha. Então, a ascensão de José ao poder, né, é, como dito na Bíblia, em meio a uma grande crise. Gênesis 41:37-41 diz assim: esta palavra foi boa aos olhos do faraó. Então José deu um conselho, né, para o faraó, né, que o faraó ouviu e disse: esta palavra foi boa aos olhos do faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus. Então ele reconheceu que o José não estava falando sozinho aquilo que ele estava falando. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sob a minha casa, por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vê, aqui tenho te posto por sobre toda a terra do Egito. Então, a Bíblia diz aqui, Eclesiastes 4:14, ó: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Isso é maravilhoso, né? Tudo quanto Deus faz durará eternamente. O que vai durar eternamente? Tudo aquele que ele faz e tudo aquele que está de acordo com o propósito dele. Nada se lhe deve acrescentar, porque um sai do cárcere para reinar. Então, aqui essa história pode estar bem aplicada, né, a José. Saiu do cárcere e passou a ser primeiro-ministro, né, praticamente com poder de rei. Enquanto o outro que nasceu em seu reino torna-se pobre. Mas também tem alguns, né, que nascem, né, em boas condições e tornam-se pobres. Quem é que conduz as coisas, os eventos? É Deus. Aqui em Gênesis 41, 49, 50, né, quando Deus faz com que José alcance essa condição, Deus também abençoa ele. Assim como ele estava abençoando a nação, Deus abençoou também José. Diz assim: ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar. Em qual período? No período das 7 vacas, né? Da visão das 7 vacas, né? Ou dos 7 espigas, né? Que teria muita abundância. Ele fez o quê? Ele armazenou isso. Ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Nesse período, né, de bonança, nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que ele deu a Asenate, né? Então ele recebeu como esposa também, né? Ao alçar aquele cargo, ele recebeu como esposa Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E a gente pode dizer aqui que a religião deles não era a religião judaica, né? Não era a religião israelita. Mas, em meio às condições e meio às oportunidades que foram dadas, essa foi a família de José. Gênesis 41:57 diz: de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Então começou, depois de muita abundância, dele ter armazenado tudo, muito trigo que aconteceu, começou a fome em todas as terras. Então, às vezes, é necessário que venham algumas crises, né, para que os eventos alcancem os propósitos de Deus. E nós estamos em crise aí, né? Crise de pandemia, agora crise de inflação, né? O combustível aumentando e muitas coisas ocorrendo, né? Estamos aqui em plena eleição, né? E as pessoas em dúvida ainda, né, em quem votar. Sendo, né, que Deus já mostrou claramente, né, que nós não devemos, né, estar do lado daqueles que estão contra Deus. Então, pessoas que apoiam aborto, que apoiam, né, contra a democracia, contra o cristianismo, né, contra o direito de vir, contra a liberdade de expressão, né, contra, né, a liberdade de culto, né, que quer controlar a informação, quer controlar o conhecimento e a informação das pessoas,
Olha, isso aí não posso dizer para você que está de acordo com a Bíblia, não. Mas a Bíblia diz que tem que vir as crises, né? Para que as pessoas se mostram como de fato elas são. E no meio dessas crises aqui, Deus guia os eventos. E aqueles que são fiéis, como José, como são fiéis, o que acontece? Vencem. Então José confronta aqui seus irmãos. Gênesis 42, verso 1 a 3. Vendo então Jacó, né? Jacó que havia mantimentos no Egito, disse a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Você vê como Deus faz as coisas, né? Jacó estava pensando, né, que José já não existia mais. E agora surge essa crise de fome. E o lugar onde tem alimento é onde? No Egito. E nem os irmãos sabiam que José estava no Egito. Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei para lá, comprai-nos ali para que vivamos e não morramos. E então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Às vezes, né? A verdade, ela prevalece, porque Deus faz com que ela prevaleça. Gênesis 42, de 6 a 9, diz: José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele como rosto em terra. Né? A gente pode lembrar da visão, que os 2 sonhos que José teve, né? Que via, né, os irmãos se ajoelhando perante ele, e os irmãos zombaram disso, né? Por isso passaram a odiar José, e você vê aqui que já está acontecendo. Então, às vezes, mesmo que as pessoas sejam contrárias aos planos de Deus, meus irmãos, a vontade de Deus, ela se cumpre. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles e falou-lhes asperamente. E disse: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimentos. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não se conheceram. Né? Você vê que aqui são tão os detalhes, né, para que as coisas ocorram. Né? Então José lembrou-se dos sonhos, que havia tido deles, e disse-lhes: vós sois espias, e vieste para ver a nudez da terra. Então José aqui estava desconfiado, né, se eles tinham mudado a natureza deles ou não tinham mudado. Tinham continuado com o mesmo caráter, né? Como fez, né, que o vendeu, né, e o colocou num poço, vendeu, estavam planejando matá-lo, né? Então José estava aqui primeiro, né, verificando qual era a condição deles. Salmos 80, verso 1 diz: tu que és o pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como a um rebanho. Tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Então Deus guia quem? Aqui fala da tribo de José, né? Mas também podemos entender que Deus guia aqui a José também. Aqueles que são fiéis a Deus, Deus guia, mesmo em meio à crise. Não quer dizer que porque você está em crise que Deus não está te guiando. A questão principal é como você está se relacionando com Deus. Gênesis 42, 19 e 21 diz: se sois homem de retidão, José falou para os irmãos, que fique um de vossos irmãos preso na casa da vossa prisão. Vós ide e levai mantimento para a fome de vossa casa. Trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. Então a situação estava até crítica aqui para eles. Tinha até ameaça de morte. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão. Então, meus irmãos, é de fato, quando a gente comete um pecado, e a gente se arrepende, mesmo assim, de vez em quando ele vem à tona, a gente lembra desse pecado, lembra, né, da dor, do sofrimento que a gente traz a Deus, né? E diz aqui: somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Não é que Deus, né, não tenha perdão, perdoa as pessoas, mas às vezes as consequências das nossas escolhas, às vezes elas voltam. Elas voltam para que as coisas sejam resolvidas. Gênesis 42, 22 e 24 diz: Rubem respondeu dizendo: não vos dizia eu? Não pesqueis contra o menino, mas não ouvistes. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. Eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Estava difícil, né? Depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos.
Provavelmente aqui Simeão deve ter sido um dos que se envolveram, né, nesse processo de prender, né, a José, jogar dentro lá daquele poço, né. Então aqui Simeão é preso. Simeão, nós podemos ver o histórico de Simeão, né, e Levi, um histórico de violência, um histórico das pessoas, né, dentro do povo de Israel que tem um comportamento mais, né, mais violento. E aqui diz em Provérbios 29:6 que, como eu falei, às vezes, né, as consequências das nossas más escolhas voltam-se contra nós. Na transgressão do homem, mal há laço, mas o justo jubila e se alegra. Então, nas nossas transgressões, né, elas geram o quê? Um laço. O que é o laço? Nos prende, alguma coisa que nos prende e nos faz o quê? Estar envolvidos com aquele problema. Lucas 21, 34, 35 diz: olhai por vós, não aconteça, né, que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Então, assim como o laço veio para os 10 irmãos de José, vem um laço também em relação a nós, a nossa geração. A última geração, provavelmente nós podemos ser a última geração de vivos antes de Jesus voltar. E se formos, virá um grande laço. E Jesus fala isso aqui, ó: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, ou seja, exceto de comida, de embriaguez, né? E a embriaguez vem em vários aspectos, tanto a bebida alcoólica, né, como drogas, né, e outros tipos de coisa que deixa você, né, na situação de ébrio, né, ou seja, embriagado. Dos cuidados da vida, ou seja, as dificuldades da vida são tão grandes que você não fica com o coração o quê? Sobrecarregado. E venha sobre vós de improviso aquele dia, né? A gente ter cuidado com isso, ó, com o cuidado da vida, com a glutonaria, com a embriaguez, né? Porque pode ser que a volta de Jesus venha de improviso, ou seja, a gente não se preparou. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Como um laço, ó. Ou seja, as ações dos irmãos de José criou um laço de circunstância, né, e fizeram com que ele chegasse àquela situação. Também, no tempo do fim, nós também estaremos envolvidos nesse laço. E esse laço, nós podemos ver que Satanás está guiando os eventos para criar esse laço. José e Benjamim. José estava preocupado e queria ver que situação se encontrava o irmão mais novo. Porque ele sabia, né, o que tinha sido feito com ele. E disse que a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes o seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão mais novo não vier convosco. Então Judá aqui relembrou das promessas que tinham sido dadas. E ele disse: se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier conosco. Então, os planos de José aqui, não vou dizer que eram os planos de Deus, mas em meio aos planos de José, Deus cumpre os planos dele. Então, Gênesis 43, de 8 e 9 diz: então disse Judá a Israel, né, seu pai. Aqui Jacó já é reconhecido como Israel. Significa aquele que luta com Deus e vence. Envia o jovem comigo e levantar-nos-emos e iremos, e para que vivamos e não morramos. Nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. E ele diz algo aqui, meus irmãos, que envolve a grande profecia, o grande plano da redenção. Eu serei fiador por ele. Da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo, para sempre. Meus irmãos, a gente pode traçar isso aqui um paralelo com o que Jesus decidiu lá no céu. Jesus torna-se o nosso fiador. E se comprometeu, meus irmãos, em levar a mim, você e os outros para estar perante a face de Deus. Por isso que ele diz: se eu não puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo, para sempre. Jesus se comprometeu, meus irmãos, quando tornou-se humano a esse nível. É por isso que Hebreus 7, 21, 22 diz aqui: mas este, né, Jesus, com juramento por aquele que ele disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, Deus o Pai.
jurou: tu és sacerdote eternamente. Fez Jesus ser o quê? Sacerdote eternamente. Sacerdote é aquele que intercede. Segundo a ordem de Melquisedeque. Qual era a ordem de Melquisedeque? Ele era sacerdote e rei ao mesmo tempo. Jesus também é sacerdote e é rei. Nosso rei dos reis. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Então Jesus também foi feito, meus irmãos, nosso fiador. Fiador quem? Quem paga a dívida. E Jesus pagou a dívida por mim e por você. Porque ele sabia, assim como Judá aqui, que não havia outra solução, não havia outro meio se ele não se tornasse fiador. E ele se tornou fiador, Judá. E de onde vem Jesus? Da tribo de Judá. E aí nós podemos ver, meus irmãos, que as profecias de Gênesis, né, e Deuteronômio, que fala sobre as 12 tribos, tem muito a ver com o plano da redenção, tem muito a ver com os destinos da humanidade e com o destino de cada um de nós que faz parte do povo de Deus. Como eu falei antes, todos nós formamos um caráter, à semelhança de uma dessas tribos. Eu, graças a Deus, eu acho que Deus já me respondeu a tribo, eu já sei qual é a minha tribo. Graças a Deus, Deus já me revelou. Mas estou aguardando, né, para ter certeza. Com o tempo, poderei confirmar. Gênesis 43, 16, 13. Vendo, pois, José Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes homens à casa, mata rezes e prepara tudo. Então eles levaram Benjamim. Quando José viu Benjamim, José ficou feliz. Diz: olha, vamos fazer uma festa. Vamos nos reunir, prepara tudo. Porque estes homens comerão comigo ao meu dia. E o homem fez como José dissera e levou à casa de José. Gênesis 43, 29 e 30, né, diz que José, né, ele levantou seus olhos e viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo de quem falaste? Olha que maravilha, né? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão. E procurou onde chorar e entrou na câmara e chorou ali. Eu fico lembrando, meus irmãos, quantas pessoas, né? Eu lembro de história de algumas pessoas reais, né, que foram jogadas em lata de lixo quando nasceram. E ao crescerem, eles buscaram, né, as suas origens até encontrar. Não descansaram até se unir com seus familiares. E alguns ainda falam, meus irmãos, de aborto, né? Ainda falam, né, que o aborto pode ser feito até o último mês, né? Meu Deus do céu, meus irmãos, que é isso? Pode haver um aborto espontâneo, pode haver um aborto que a mulher, né, há risco para a mulher e a gente perde um filho. Mas você não esquece desse aborto. Eu posso dizer por experiência própria. Nosso primeiro filho, eu e minha esposa, ele não sobreviveu. E eu não esqueço. Não diga a você que um aborto deveria ser permitido. Aqui vemos que José, né, encontrando com os familiares, com os irmãos. E a emoção quando você encontra um familiar. E Deus, meus irmãos, também vai se emocionar quando encontrar com você lá no céu. Pode ter certeza. Deus vai estar feliz quando ele te encontrar contigo. E você poder ver ele face a face. Olha o que diz aqui em Apocalipse. Apocalipse, eu acho que é 22. 22, né? Verso 4. Olha o que diz aqui. Vamos ler o 3. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. E verão o seu rosto. Maravilha, meus irmãos. Maravilha. E na sua testa estará o quê? O seu nome. Nós vamos ver Deus, meus irmãos, face a face. Nós vamos ver Deus, né, como ele sempre planejou que nós o tivéssemos visto. Face a face. Sem dificuldade. Como um pai quer ver um filho. E aqui José se emociona. E Jesus também se emocionou, meus irmãos, conosco. Gênesis 43, 33, 34 diz: assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura,
e o menor segundo a sua menoridade, dos que os homens se maravilhavam entre si. Eles ficaram espantados, né? Como é que essa pessoa sabe cada um a ordem de nascimento? E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos. Eles olharam assim, beberam, se regalaram com ele. O que tinha acontecido? Não ficaram com ciúme? Era isso que José está querendo saber, né? Eu falando Jesus, né? Mas o nome José, né? Josué e Jesus, Joshua, é a mesma coisa. Gênesis 44, de 1 a 2, acontece algo, né, que a gente não pode dizer que era um plano, né? Que Deus mandou José fazer isso, ou que Deus concordou. A gente não pode dizer, porque Deus é a verdade, né? E como Deus é a verdade, né? A gente não pode dizer que Deus se envolve em determinadas coisas, né, que são feitas, que não são aparentemente, né, corretas. Mas aqui José faz uma trama, né? Deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos desses homens. Quando puderem levar, põe o dinheiro de cada um na sua boca do seu saco, né? E traçou um plano, né, para descobrir a verdade. E eu descobri uma passagem, meus irmãos. Eu fico assim preocupado também com isso, né? Tem que falar sempre a verdade, falar sempre o correto, né? Mas a Bíblia nos diz aqui, meus irmãos, que a gente tem que ter equilíbrio, porque nós nunca vamos ser totalmente verdadeiros até nós sermos transformados completamente. É por isso que aqui, ó, em Eclesiastes 7 diz assim, 7,16, 15: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça. Então, às vezes, por você ser muito justo, você perece por causa disso. Não quer dizer que Deus não vai estar considerando isso na sua vida. Vai. Há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Isso é verdade. Então aqui diz algo de um homem muito sábio. E Deus disse que era o mais sábio. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruiria a ti mesmo? Então, ser demasiadamente tão justo que às vezes você põe em risco a vida sua de outras pessoas. Por exemplo, lá na Alemanha, existiram alemãos que mantiveram, né, judeus dentro, né, de uns tipo umas grutas, né, de uns calabouços, né, e eles não revelaram. Quando os soldados vinham, eles não revelavam aos soldados que tinha judeus lá. E isso permitiu eles salvar os judeus. Mas se eles fossem demasiadamente justos, ou seja, e aí a gente ia perguntar para eles: olha, e aqui? Tem alguém aqui? Tem. Então a gente tem que ter muito cuidado para não ser tão justo que a gente fira um mandamento que está lá no dos 10 mandamentos: não assassinarás. Ou seja, permitir que seja morto um inocente. Às vezes você tem que não falar toda a verdade. Nem ser demasiadamente sábio, ou seja, às vezes você tem que fazer ações, né, como Davi, que quando viu Golias, né, todo mundo estava com medo de Golias, um gigante, mas Davi, quando chegou o gigante Golias xingando, né, falando mal de Deus, ele diz: olha, quem é esse circunciso? Eu vou resolver esse negócio aí. Foi algo sábio? Eu não vou dizer que foi sábio, né? Mas Deus protegeu ele mesmo assim. No 17 diz: não seja demasiadamente ímpio. Aí também, cuidado. Não seja ímpio é o que? A pessoa que peca de forma consciente e deliberada contra Deus, né? Não é a pessoa que luta contra o próprio pecado. Não é a pessoa que se arrepende e confessa os pecados. Não seja demasiadamente ímpio. Nem sejas louco. Ou seja, o louco é o inverso do sábio. O que é o louco? Louco é aquele que vê a palavra de Deus, vê os conselhos de Deus e mesmo assim rejeita. É louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Você não vai durar muito. Essa pessoa que é louca ou é demasiadamente ímpia. No 18 diz: bom é que retenhas isto e também aquilo não retires da tua mão. Ou seja, não ser demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio. Equilíbrio. Nem demasiadamente sábio, nem ser o quê? Louco. Para que você que viva o tempo. E diz aqui: porque quem teme a Deus escapa de quê? De tudo isso. Então, meus irmãos, voltando, o assunto já foi explicado.
Então José pegou o copo dele e mandou que colocasse, né? O meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo com o dinheiro do seu trigo, e fez conforme a palavra que José tinha dito. Traçou um plano. Como já expliquei, não vou entrar mais em detalhes. Gênesis 44, 5 a 6 diz: não é este copo em que bebe meu senhor, pelo qual bem adivinha, né? Procedeste mal no que fizeste, e alcançou-os e falou aquelas palavras. Aí a coisa cresceu aqui. O problema avançou. Gênesis 44, de 9 a 10 diz: aquele com quem teus servos for achado, esse copo, Judá falou, não sei se é Judá, mas aqui algum deles falou que dentre os teus servos que for achado esse copo, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E José disse, ele disse, ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. Ele queria o quê? José queria colocar Benjamim sob a sua proteção. E traçou todo esse plano por causa disso, que ele estava preocupado. Qual era o intuito, né, dos irmãos para com Benjamim? Gênesis 44, de 12 a 14 diz, e buscou, começando do maior e acabando no mais novo, e achou-se o quê? O copo no saco de Benjamim. E então rasgaram as suas vestes e carregou cada um o seu jumento e tornaram a cidade. Eles voltaram. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostaram-se diante dele em terra. De novo eles se prostaram. Mas, meus irmãos, em meio às crises, em meio a todos os problemas, alguém, né? Deus sempre suscita alguém para ser, eu vou dizer, o herói, para ser o cabeça, aquele que vai herdar o plano da redenção, aquele que iria conduzir o plano da redenção. Quem é esse? Judá. Judá chegou e diz, agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, Judá falou para José. Interpelou a José. Olha, agora, pois, eu indo a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, ou seja, Benjamim, morrerá. E os teus servos farão descer a cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza, sepultura. O efeito foi tão devastador, né, da aparente morte de José para Jacó ou Israel, que eles, olha, se acontecer de novo agora com Benjamim, meu pai, nosso pai, não vai aguentar. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai. E quem é o nosso fiador? É Jesus. E quem é que está falando aqui? Judá. E Jesus veio de quem? Da descendência de quem? De Judá. Dizendo, se eu não o tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo, meu irmão. Eu me emociono, meus irmãos, com isso aqui. Agora, pois, fique teu servo em seu lugar deste moço, por escravo do meu Senhor. Jesus fez isso por ti, meus irmãos. Por mim. Que suba o moço com seus irmãos. Jesus diz, olha, e meus filhos, aqueles que creem em mim, eles fiquem livres. Porque eu, como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Jesus está preocupado com você, meu irmão. Como ele vai subir para Deus o Pai, se você não for com ele? Você já pensou nisso? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Eu não me esqueço, meus irmãos, aqui está a profecia. Como eu falei de Gênesis 49. Que Deus revelou, né? Sobre Judá. Olha o que diz aqui. Anos antes, né? Já aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão. Por isso que Jesus é o leão de qual tribo? Da tribo de Judá.
Como um leão velho, quem o despertará? E aqui vem, meus irmãos, a profecia. O cetro não vai se apartar de quem? De Judá. Judá, por essa decisão que Judá fez em relação a José, meus irmãos. Judá foi decidido aqui que Judá seria quem viria o Salvador. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador de seus pés. Quem é o cetro? É o reinado. E quem é o legislador? Também é o reinado. Até que venha Siló e a ele se congreguem os povos. E quem é esse que vem Siló? Ele amarrará seu jumentinho à vida. E Jesus fez justamente isso. O filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Então, meus irmãos, nada que você faz na sua vida é em vão. Acontece em vão. As suas escolhas. E aqui Judá tomou, dizendo aqui: agora, pois, fica o teu servo em lugar deste moço por escravo, para que suba o moço com seus irmãos. Como eu disse aqui, isso aqui Deus está mostrando aqui o plano da redenção, meus irmãos. Em Isaías 53, 4, 5, está aqui escrito: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quem? Jesus. As nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Jesus assumiu, assim como Judá aqui, Jesus assumiu o papel de fiador. Moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, meus irmãos, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras somos sarados. Romanos 4, 25 diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Assim como Judá foi fiador de Benjamim, preferiu ser sacrificado por causa de Benjamim, Jesus se sacrificou por causa de nós, por causa de ti e de mim. Aqui a história foi boa no final. Não houve necessidade de haver o sacrifício, mas com Jesus houve. Porque alguém tinha que pagar a pena. E Jesus pagou. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui todo homem. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Tem coisas, meus irmãos, que só vão ser resolvidas, sabe onde? No céu. Imagine Paulo se encontrando com Estevão. Paulo participou da morte de Estevão. E depois, Estevão nem soube, que Paulo se converteu. Como isso vai ser lá no céu, meus irmãos? Esse encontro. E os seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante de sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Então chegaram-se diante dele e disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, hoje não vos entristeçais, meus irmãos, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Deus tornou José muito sábio, meus irmãos. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José parece que deixou para trás tudo que ele tinha passado. Ele entendeu que mesmo em meio a todos os problemas que ele passou, Deus estava com ele. E Deus queria ainda, mesmo assim, manter vivo os irmãos e o pai. José também se sacrifica aqui, meus irmãos. É outro grande, líder. E Jesus fala em Mateus 28, 9 a 10, assim como José disse: eu sou irmão de vocês. Jesus disse, depois que ressuscita: e indo a elas dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus foi adorado aqui quando? Depois de ressuscitar. Alguns ainda têm dúvida que Jesus é Deus, Meus irmãos, ninguém pode ser adorado a não ser Deus. Jesus foi adorado, meus irmãos, aqui. Então Jesus disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia. Jesus considera você o quê? Aquele que crê nele? Irmão.
Por isso ele morreu na cruz, meus irmãos. Por ti e por mim. Por isso que o evangelho eterno tem que ser pregado a toda criatura. Porque nós temos que entender quem é Jesus. Jesus é Deus, o Criador. E por nos amar ainda tornou-se o quê? O nosso fiador. Por nos amar ainda tornou-se o quê? O nosso irmão. A gente ter certeza que nós somos amados. E lá me verão. E nós veremos, nós vimos aqui na passagem, nós vamos ver Deus o quê? Face a face. Apocalipse 12 diz que vai haver a grande reunião celestial, assim como José encontrou com os irmãos e com o pai. Apocalipse 12, 10 a 11 diz: E eu vi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegado o quê? A salvação, a força e o reino de nosso Deus. Vai chegar esse dia, meus irmãos. E o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus acusava dia e noite. Isso aqui aconteceu quando Jesus morre, Jesus ressuscita e vai para o céu e confirma a salvação da humanidade. Satanás é o quê? Não pode mais voltar para o céu. Ele não pode mais voltar para o céu. E aqui diz que aconteceu que Satanás nos acusava o quê? De dia e de noite. Mas diz que o povo de Deus, aqueles que seguem Jesus, o venceram. Venceram quem? Satanás, pelo sangue do Cordeiro. O que é o sangue do Cordeiro? Quem crê e for batizado será salvo. Pela palavra do seu testemunho. O que é a palavra do testemunho? As Escrituras, a Bíblia. E não amar as suas vidas até a morte. Essa é a decisão que você tem que tomar. Depois que você toma a decisão de batismo e você segue a Bíblia, você pode às vezes ter que tomar a decisão de que não amar a sua própria vida, mesmo se for necessário morrer. Alguns irmãos nossos estão morrendo, meus irmãos. Lá na Coreia do Norte, lugar onde prevalece o socialismo, que as pessoas estão ainda no Brasil, ainda sonhando com o socialismo, né? Inclusive cristãos, apoiando o Partido Socialista, né? Achando que o socialismo, né, vai permitir que o cristianismo, né, vigore. Pois lá na Coreia do Norte existiam as igrejas, né, escondidas, né, nos lugares escondidos, e chegaram lá e metralharam nossos irmãos cristãos só porque aceitaram Jesus como Salvador. É muito difícil, meu irmão, a gente não ter que falar disso, mesmo. Como você vai apoiar o socialismo que foi criado para se opor a Deus? Se opor ao cristianismo, meu irmão? Como você vai apoiar um partido que prevalece o socialismo? Você está dizendo que está contra Deus, meu irmão, infelizmente. Apocalipse 7, de 3 a 8 diz: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos o quê? Selado nas suas testas o servo do nosso Deus. Eu ouvi o número dos selados e eram 144 mil selados. Quem era esse? Todas as tribos das filhas de Israel. Tribo de Judá, Rubem, Gade, Asé, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Cada um de nós, meus irmãos, vai ser selado na testa com a verdade. Com a verdade do sábado, na verdade dos 10 mandamentos. E nós vamos formar um caráter e vamos pertencer a uma dessas tribos aqui. E lá vai haver a grande reunião do povo de Deus. Cada um de nós faremos parte de uma dessas tribos. Você está sendo convidado a participar desse grande encontro. Que Deus te abençoe na tua escolha e na tua decisão. Já te desejo o quê? Um bom fim de semana. E um feliz sábado que começa o quê? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.